É o valor estimado da posição em ações de energia elétrica que Luiz Barsi Filho carrega na B3. Entre EGI e E3. TAE11 e CMIG4. Enquanto o Ibovespa despenca, o dólar bate R$ 6. E o investidor de varejo está fugindo da renda variável para o Tesouro Direto. Deixa isso pousar por um segundo. O homem que mais entende de dividendos no Brasil está concentrando bilhões no setor de energia. Exatamente agora. No pior momento de humor do mercado em anos. Isso não é coincidência. Isso é convicção baseada em décadas de padrão. E tem um motivo específico que quase ninguém está enxergando. Tem um padrão escondido nessa carteira que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Não é sobre qual ação Barsi Filho compra. É sobre quando ele compra. E por que ele nunca vende. Porque quando você entender a lógica por trás das posições em EGI e E3, TAE11 e CMIG4 ao mesmo tempo, você vai parar de olhar para preço de tela e vai começar a enxergar o que os grandes realmente enxergam. Fluxo de caixa previsível protegido por concessão do governo brasileiro. Isso muda tudo. Muda como você analisa um FII. Muda como você analisa uma NTN-B. Muda como você decide se a Selic em 13,75% é ameaça ou oportunidade para a sua carteira. Mas primeiro, você precisa entender por que Barsi Filho construiu exatamente essa posição. Exatamente agora. Luiz Barsi Filho não é filho de Luiz Barsi à toa. Ele cresceu vendo o pai transformar R$ 1 aplicado em dividendo em R$ 1,20 reinvestido. Ano após ano. Por décadas. Essa filosofia não é teoria. É DNA familiar. É o método que transformou uma família de classe média em um dos maiores portfólios de pessoa física da B3. Barsi Filho hoje gerencia a Barsi Investimentos com uma tese simples. Você não compra ação. Você compra um fluxo de caixa futuro. E dentro desse raciocínio, energia elétrica no Brasil é quase perfeita. Por quê? Porque o brasileiro não corta energia quando a economia vai mal. Ele corta restaurante, corta viagem, corta roupa, mas não corta energia. Isso significa que as distribuidoras e transmissoras de energia têm receita praticamente garantida. Regulada pela ANEEL. Protegida por contrato de concessão. Indexada à inflação. Agora coloca isso no contexto de hoje. Selic em 14,75% ao ano. Dólar pressionado. Governo federal com déficit primário na casa dos 65 bilhões de reais. E um banco central que sinaliza mais aperto monetário. O investidor de varejo olha para isso e foge para o CDI. Barsi Filho olha para isso e compra mais. Por quê? Porque ele sabe que a Selic alta é temporária. E os contratos de concessão de energia não são. Vamos ser específicos. Porque número vago não ajuda ninguém. Dividend yield médio dos últimos 5 anos. Acima de 8% ao ano. Payout ratio consistentemente acima de 100%. Sim, a empresa distribui mais do que o lucro contábil porque tem caixa operacional robusto e pouca necessidade de capex intenso. PL histórico em torno de 12 a 14x. Hoje,
você encontra próximo de 10 vezes lucros. Desconto real, não desconto de tela. E o mais importante, a ENGIE tem contratos de energia renovável de longo prazo. Quando o governo fala em transição energética, a ENGIE já está lá dentro do contrato. Isso é proteção estrutural. Esse é o ativo que faz os olhos de Barsi Filho brilharem. Transmissão de energia no Brasil é monopólio regulado. A empresa não compete com ninguém. Ela recebe a REP, Receita Anual Permitida, independentemente de quanto o consumidor usa. Choveu ou não choveu, a receita entra. Yield de dividendos? Entre 10% e 12% ao ano nos últimos anos. Pagando trimestralmente. Para uma empresa que não corre risco de demanda. Isso é extraordinário. Aqui é onde entra a complexidade. A CEMIG tem risco político real. É uma empresa de economia mista, controlada pelo governo de Minas Gerais. Quando o governo mineiro precisa de dinheiro, a CEMIG sente. Já aconteceu antes. Mas o ponto de Barsi Filho é outro. A CEMIG distribui energia para mais de 8,5 milhões de clientes em Minas Gerais. Você não fecha isso. Não tem substituto. E o Estado, por mais que interfira, precisa que a empresa funcione. O que o pequeno investidor perde ao não olhar para isso? A diferença entre yield de papel e yield de caixa real. Muita gente olha para o dividend yield do ano passado. Barsi Filho projeta o dividendo dos próximos 10 anos. E desconta a preço justo de hoje. Esse é o gap. E é enorme. Aqui está o ângulo que os analistas de curto prazo estão errando feio. Com a Selic em 14,75%. O argumento padrão é: por que assumir risco de renda variável se o CDI paga mais? Parece racional, mas tem uma falha fatal nesse raciocínio. O BTG Pactual publicou análise no início do ano mostrando que, em ciclos históricos de queda de Selic no Brasil, ações de utility superam o CDI em média 35% nos 2 anos seguintes ao pico dos juros. 35%. E onde estamos agora? No pico. Ou muito perto dele. Enquanto o investidor de varejo está migrando para CDB de banco médio pagando 115% do CDI. Barsi Filho está acumulando ativos que vão se valorizar quando o ciclo virar. O argumento contrário existe. Risco regulatório real. Interferência política na ANEEL. Revisões tarifárias que podem apertar as margens. Não é zero. A CEMIG mostrou isso na prática. Mas Barsi Filho faz uma escolha deliberada. Ele prefere volatilidade de preço com dividendo crescente à estabilidade de preço sem crescimento de renda. Essa é a diferença de mentalidade. E poucos pequenos investidores conseguem sustentar isso psicologicamente quando o mercado cai 15%. Você não precisa copiar a carteira de Barsi Filho, mas precisa entender o framework por trás dela. Se você acredita que o Banco Central vai iniciar um ciclo de corte de juros nos próximos 12 a 18 meses, e os dados históricos sugerem que ciclos de aperto têm duração limitada, então ativos de energia elétrica regulada podem fazer sentido dentro da sua alocação. Não como aposta especulativa, como posição estrutural de longo prazo.
com dividendo recorrente que você reinveste. Mas atenção aos riscos específicos do Brasil que você não pode ignorar. Então o framework é: se você tem horizonte de 5 anos ou mais, acredita na normalização dos juros e quer renda crescente, setor elétrico regulado é uma tese defensável. Se seu horizonte é 12 meses, o risco, retorno é diferente. Nenhuma posição é certa para todo investidor. Mas entender por que os grandes estão lá dentro te coloca anos à frente de quem só olha para o noticiário. Aqui está minha conclusão. E quero saber se você concorda. Barsi Filho sabe disso. O BTG sabe disso. E agora você sabe disso. Concorda ou discorda? Me conta nos comentários. E me diz qual das 3 posições você colocaria na sua carteira primeiro. EGI é 3. TAE é 11 ou CMIG 4.